Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda para a nossa live de hoje, onde nós vamos falar sobre amar e ser livre. Vou trazer esse tema para a gente trabalhar então a energia do amor nessa semana. Então, para aqueles que já estão acostumados, na segunda-feira nós trabalhamos o conteúdo teórico e nas quartas-feiras nós temos um ritual para poder passar para o processo de transformação, olhando para o tema que nós trabalhamos na segunda-feira. Então, na quarta-feira, nós vamos fazer o ritual da luz para trabalhar o conceito do amor. Mas bora lá começar nossos trabalhos de hoje, nos conectando realmente com essa energia. Então, eu peço para que vocês, neste momento, venham comigo e vamos fazer só um processo de conexão. Respirem fundo, solta todo o ar e vamos começar nosso encontro de hoje. Primeira coisa que eu quero falar com você é que muitas vezes, quando a gente pensa em amor, nós pensamos em... surgem várias situações, né, pra gente. E algumas delas são situações não muito agradáveis. Porque o amor, assim como qualquer outra coisa ou emoção, é uma faca de dois gumes. E é isso que eu quero falar com vocês hoje. Sobre essa parte não tão divulgada, não tão trabalhada com relação ao amor. Em todo o trabalho que eu gosto de fazer, existe sempre o excesso e a falta, né? Quando nós trabalhamos a falta do amor, nós trazemos muito a questão de traumas, né? Os conceitos de traumas psicológicos vem muito nessa proposta aí da falta do amor. Então, de não me sentir amada, não me sentir pertencente, não me sentir visto, não me sentir querido. Então, assim, vem muito nessa questão da falta, de não me sentir alguma coisa. E aí, por conta disso, por conta dessa falta, eu tenho que batalhar, eu tenho que trabalhar, eu tenho que comprar este amor que está me faltando. Em contrapartida, quando o amor ele excede, ele está em exagero, ele acaba se tornando paixão. E paixão é dor, é sinônimo de dor. Então, quando o amor ele está realmente exagerado, com muita coisa, nós sofremos essa dor. E é uma dor que leva a gente a fazer coisas impensáveis. Olá, Rafael, seja bem-vindo. Então esse excesso de amor também ele é prejudicial. Então qual que é o nível correto do amor? É sempre o equilíbrio. O amor ele tem que ser alguma coisa que não vai trazer pra gente a falta. Olá, Bruno. Seja bem-vindo, querido. E também não é uma coisa que pode exagerar ao ponto de fazer com que a nossa mente fique entorpecida e a gente não consiga enxergar a realidade. Então, quando nós falamos então, sobre amor, nós falamos sobre esse processo. Mas bora lá, vamos aos poucos aqui estruturando esse processo todo. Amar e ser livre. Qual é a grande questão desse tema? Para o amor ele poder ser livre, para ele poder ser verdadeiramente liberto de nossos conceitos, das nossas preconceitos, na verdade, tem que existir um ponto muito crucial. Nós temos que entender como é que nós enxergamos o amor em nossas vidas. O primeiro ponto é esse. Porque esse é um tema tão delicado, pois ele envolve as matrizes que nos originaram. E que é isso, Abinho?
ele envolve diretamente ao nosso relacionamento com o nosso pai e com a nossa mãe. Então, como é o meu relacionamento com meu pai, como é o meu relacionamento com a minha mãe? Como me relaciono com eles? Os meus pais, né? Eles foram presentes durante a minha criação e durante a minha infância? Ou um foi presente, o outro foi ausente, os dois foram ausentes porque os dois foram trabalhar? Como foi essa minha relação com eles? Eu entendo que o meu pai e que a minha mãe, eles são pessoas, são humanos, e por ser humanos eles têm a condição falha. Olha o que eu estou trazendo para você. Olha essa pergunta. Você entende que seus pais, eles têm uma condição, por ser humanos, assim como você é, de serem falhos também? Ou você ainda vive no mundo da fantasia, achando que papai e mamãe têm que ser perfeitos? Como que é essa visão sua? Como que você se conecta com isso? Eu gosto de falar que a primeira coisa que acontece, nós temos que matar essa visão do nosso pai e da nossa mãe. Eles não são perfeitos. Eles são humanos. E porém ser humanos, eles são cabíveis de falhas, de erros, de acertos. Eles são cabíveis das maiores atrocidades que existem, mas também das coisas mais incríveis que podem existir também. Mas independente de qualquer coisa, qualquer extremo que talvez eles possam chegar, eles ainda são humanos, assim como eu, assim como você. Então falar de amor é entender e compreender que meu pai e minha mãe são humanos. Porque eles são a base que me sustenta, que me orienta, que me fala o que é amor. São eles que vão me ensinar, me educar, mas não de forma verbal, mas de forma de exemplo. E aí a gente vai olhar para essas entidades, né, o pai e a mãe, e vai entender como é que eu me relaciono com o amor. Agora, de uma forma mais romântica, tá? Nós temos que entender que, segundo Freud, se eu não me engano, ele diz que o nosso parceiro ou nossa parceira amorosa são, na verdade, um reflexo dos nossos pais, tá? Então, o nosso parceiro ou a nossa parceira, eles são um reflexo dos nossos pais, seguindo sempre a dualidade, tá? Sendo que aquilo, se eu realmente honro os meus pais, se eu realmente gosto muito dos meus pais, eu vou procurar, assim, meu pai ou minha mãe são os maiores ídolos para mim. São perfeitos. Se eles são perfeitos na minha concepção, automaticamente eu vou procurar alguém que seja idêntico a eles. No jeito, no comportamento, nos gostos, nos tiques. Porque eu tenho na minha mente que meu pai e minha mãe são perfeitos, então eu vou correr atrás de alguém que seja igualmente perfeito. Caso contrário, se por um acaso eu tive ali uma situação em que eu abomino, que eu rejeito, que eu quero romper totalmente com meu pai ou com minha mãe, na hora que eu vou procurar um parceiro ou uma parceira, eu vou procurar alguém que seja o completo oposto dos meus pais. Basicamente, se meus pais são rebeldes,
Eu vou procurar uma pessoa que seja extremamente certa, extremamente organizada, né? Se os meus pais, eles são mais tranquilos, eu vou procurar uma pessoa que seja mais firme. Ou se meus pais são muito firmes, muito regrados, eu vou buscar uma pessoa que seja completamente de bem com a vida, de boa. Por quê? Porque eu vou estar sempre em busca do meu pai e da minha mãe no meu relacionamento. Existe logicamente uma transferência muito mais próxima do tipo assim, o homem busca o referencial da mãe, né? E automaticamente a filha, a mulher, busca o referencial do pai. Mas sempre olhando para esse pai e para essa mãe. Se eu quero algo parecido com o que eu já tive na minha infância, eu vou buscar alguma coisa que seja idêntica aos meus pais. Caso eu queira algo que seja diferente, eu vou procurar o extremo oposto dos meus pais. É assim que acontece. Então a primeira coisa que eu falo pra você, pra trazer essa questão do amor e trazer essa liberdade dentro do amor, é trazer uma consciência de que eu preciso libertar os meus pais. O primeiro ponto é esse: libertar o meu pai e libertar minha mãe. Libertar eles daquilo que eu acho que eles deveriam ser. E reconhecer que eles são falhos, que eles têm os seus defeitos, que eles têm as suas limitações, que eles são humanos. E tirar deles todo e qualquer peso ou toda e qualquer situação que façam que eles tenham que performar ao máximo. Quando eu faço isso, quando eu trago consciência para o meu pai, da minha mãe, reconheço eles, né? Reconheço o papel do meu pai, reconheço o papel da minha mãe, seja eles que foram presentes na sua vida ou não. Quando eu falo pai e mãe, também estou falando da pessoa que te criou, tá? Às vezes você fala assim, ai Robinho, fui criado pela minha avó. Tudo bem. Então a questão da sua avó. Ou foi criado no orfanato. É a pessoa que você tem ali como referencial. Não necessariamente tem que ser um referencial. Pode ser um referencial tipo de televisão. Às vezes tem uma série, um filme que você gostava demais e esse se tornou seu referencial na ausência da figura paterna e da figura materna, né? Então a primeira coisa que temos que fazer então nesse processo é de libertar os nossos pais. Quando nós fazemos então esse processo de libertar nossos pais, nós nos libertamos para as infinitas possibilidades de encontrar pessoas de diferentes formas, diferentes gostos, diferentes situações. Não necessariamente alguém que seja idêntico aos nossos pais e nem que seja totalmente o oposto aos nossos pais. Podemos encontrar pessoas que estão aí flutuando entre, ou que não tenha aqueles princípios que eu achava que eram os mais valorosos, mais importantes das características dos meus pais, esses pontos acabam sumindo. Porque eu aprendi a libertar os meus pais. Um dos grandes problemas que nós cometemos diariamente é que as pessoas, elas buscam, de uma certa maneira, não abrir mão daquilo que as machuca. Porque a gente, de uma certa forma, acreditamos que podemos consertar, arrumar aquilo que nos dói.
E eu tô falando de relacionamento aqui, tá? E eu vou dar um exemplo que veio pra mim. O seguinte. Às vezes a gente se coloca uma situação de querer consertar os nossos parceiros amorosos, né? Ou até mesmo consertar nossos pais. Esse é o grande problema de não aceitar a imperfeição das pessoas ao nosso redor. Ou até mesmo não aceitar a nossa própria imperfeição. Sua própria humanidade. Faz com que eu comece a querer fazer com que o meu namorado, a minha namorada, tenham comportamentos daquilo que eu acho que são certo, que eu acho que é o errado. E aí os meus princípios, os meus valores, eu acabo imputando nessas pessoas que são os meus amados. Eu quero compartilhar com vocês hoje. Eu conduzi uma constelação familiar neste final de semana. E uma das coisas que me chamou muita atenção foi um conflito familiar que teve, né? Que surgiu ali na constelação. E basicamente era a neta com relação ao avô, que já faleceu. E o avô fez algumas coisas extremamente questionáveis durante a vida, ligada à administração financeira e coisas assim do tipo, né? Nesse âmbito aí financeiro aí. A questão é que a neta ficou tão magoada, mas tão magoada, mas tão magoada com o avô, que isso fez com que ela acabasse anulando partes dela. Então entenda e perceba que quando nós temos ali um referencial de julgamento do que é certo, do que é errado, do que é bom, do que é mal, com relação aos nossos parentes, né, aos nossos pais, avós, por aí vai, eu acabo desconsiderando a história, a vivência, o momento que eles estavam vivendo, né, o contexto, todo o contexto da pessoa, eu acabo desvalorizando. E eu acabo julgando se aquilo é certo ou se aquilo é errado. E aí vem a questão da recusa, aquela energia, aquela situação, até mesmo a parte minha. Ali acaba gerando uma aversão, uma raiva. Então, o primeiro ponto, né, tipo, o segundo ponto que eu quero trazer então aqui, é justamente esse de aceitar tanto que o outro, né, é falho, como que eu também sou falho. Entender que o outro, ele representa algo que existe dentro de mim. Se hoje eu estou perto de alguém ou longe de alguém, é porque de alguma forma aquela pessoa, ela representa algo na minha vida, na minha história. Então, o primeiro ponto, então a questão é justamente essa. Precisamos libertar dentro de nós todo julgamento, principalmente com relação aos nossos pais, aos nossos ancestrais. Então, para você aí que está com dificuldade de soltar, eu falo para você só: repita
repita em si mesmo agora, para si mesmo. Repita para você, repita para seu pai ou para sua mãe mentalmente o Ho'oponopono. Só diga: sinto muito, me perdoa, te amo, sou grato. Ai, Robin, é muito pesado. Isso. Só fala: sou grato, então. Que é para você começar a fazer esse processo de purificação, desse processo de amarra, de ideal. E caso queira alguma coisa um pouco mais forte, vou te deixar um exercício que você pode aplicar na sua casa. E aí você faz com essas três, pelo menos com essas três entidades, né? Esses três termos. Com a mãe, com o pai e com a sua criança, consigo mesmo. Tá? Meu eu criança. Então você vai colocar assim o nome da sua mãe, você vai escrever uma carta para ela, mas tome cuidado, você não vai entregar para ela. É para você colocar essa carta e vai ser colocar todas as coisas que foram importantes, tanto pontos positivos, pontos negativos, e você vai dizer assim, no final, agora eu quero ver você de verdade. Eu estou aberto para te ver de verdade. Faz a carta da mãe. No outro momento, vai ser pesado o negócio. Então, no outro momento, você vai lá, faz a carta do pai. Mesma coisa. Agora estou pronto para te ver de verdade. Ou põe no final só: sinto muito, me perdoa, te amo, sou grato. Tá? O Ho'oponopono para selar a carta. Você pode queimar depois a carta, você pode enterrar a carta, mas dá um fim na carta. Mas não entregar ela para o seu pai ou para sua mãe, e não é bom você ficar lendo depois. Então, assim, escreveu a carta, você vai dar fim nessa carta. Outro ponto. Depois que você fizer isso, faz com o pai, com a mãe, faz com o pai e faz com você, criança, ou eu criança. Tá? Minha criança interior. Com isso, é começar a soltar um pouco esses julgamentos, essas ideias de quem tem que ser meu pai, como tem que ser meu pai, como tem que ser minha mãe, e automaticamente vai se refletir aonde? Vai se refletir no seu relacionamento amoroso. Porque se você já tem o seu par hoje, a quarta pessoa que você vai fazer a carta é para o seu par. Mas segue a ordem, tá? Primeiro é para sua mãe, mãe primeiro, pai depois, a criança interior e aí o parceiro ou a parceira, o cônjuge, tá? Se faça isso, faça esse exercício da carta e você vai ver o quanto vai te libertar. E eu falo assim, faça com calma, tá? Faça tipo assim, uma vez por mês, uma carta por mês. Você vai ver que vai mudar muita coisa. Que não é muito legal fazer todas as 4 cartas uma vez só, não. Faz uma vez por mês, pelo menos. Marca lá no céu um dia. Marca nessa semana. A primeira semana do mês, a segunda semana do mês, terceira ou a quarta semana do mês. Vê lá qual pra você faz mais sentido. Senta e escreva essa carta. Vai ser algo libertador. Então a primeira coisa é você soltar essa sua dependência, né? Esse seu exagero com relação à parte amorosa. Parte com relação aos seus pais. A próxima etapa para você poder ser livre, depois de passar esses 4 meses que você vai fazer de purificação, de limpeza, nós vamos ter que entender algumas coisas com relação a você, né? Nesse momento assim, quem sou eu? Porque eu entendi a princípio que eu preciso libertar as ideias que eu tenho com relação aos meus pais, de ideal perfeito.
liberei minha criança exterior, liberei meu cônjuge. Tá ali no processo. Só que surge uma outra situação de que é: quem sou eu? Quando eu falo quem sou eu tô falando num sentido mais prático, talvez mais prático. Não estou falando muito de sentido muito filosófico, mas eu estou falando muito no sentido comportamental. Como eu ajo, como eu respondo, como eu interajo, como eu percebo, como eu sinto. Então isso é muito importante. Porque quando você começar a entender isso, você vai parar de cobrar algo do seu cônjuge que ele não pode te entregar. Uma das melhores formas de fazer isso, entender como você faz as coisas, como você sente, como você percebe o amor, é através das 5 linguagens do amor. Eu vou trazer de uma forma bem sucinta esse tema, porque ele é extenso, daria pra gente falar bastante sobre ele, mas acho que é legal eu trazer aqui uma abordagem para vocês poderem entender que existe isso, tá? As 5 linguagens do amor, quer ver? Dá um livro aqui. Está aqui deste lado. Aqui. Do Gary Chapman. Deixa eu pegar aqui para vocês o livro. As 5 linguagens do amor, do Gary Chapman. Basicamente, ele fala o seguinte: que o amor ele é expressado por comportamentos, tá? Então, nós temos comportamentos que vão dizer se a gente ama a pessoa ou não. O que acontece muito? O que acontece é que muitas pessoas têm um comportamento padrão de amor diferente dos seus cônjuges. Calma. Então, como funciona isso? Imagina que ele chama de linguagem, né? Então, de uma forma bem sucinta, imagina que você fala português, como eu falo português, beleza? Mas vamos supor que no seu relacionamento um fala português do Brasil e o outro fala português de Portugal. O português, a língua portuguesa é a mesma, só que tem uma diferença enorme entre o português do Brasil e o português de Portugal. Algumas expressões, algumas gírias, algumas palavras são completamente diferentes de um lugar para o outro. Mas vamos mais próximo. Questões de estado, aqui no Brasil mesmo. Alguns estados têm algumas palavras muito peculiares àquele grupo, aquele estado. Questão de região. Eu moro no interior de São Paulo. Eu geralmente converso com pessoas que são do Brasil inteiro, né? E tem pessoas que são de São Paulo, cidade da capital. E eu percebo que minha fala, ela é diferente das pessoas que moram em São Paulo. Não é tudo diferente, mas tem diferenças. E às vezes gera algum ruído